Rapaziada, paciência é uma virtude para poucos e pouquíssimos conseguem utilizar ela da melhor forma e de uma forma estratégica. Comecei filosofando uma parada meio nada a ver aqui só para contextualizar, que é o seguinte. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre o assunto do dia aí, né, que é a polêmica, que foi a entrevista do Johnny Walker lá no canal do Laertão, né, do Laerte Viana. Beijo pro Laerte. Tá dando o que falar, né? O Johnny ali nos primeiros 6, 7 minutos de entrevista estava bem monossilábico, todo serião, dando umas respostas meio nada a ver. E, pô, tá geral repostando no Twitter. Pessoal, o vídeo lá no canal do Laerte tá com mais de 2.000 comentários. O Laerte já subiu resenha disso, o Igão subiu, o Igão junto com o Rafa lá no MMA Brasil subiram também. Eu confesso que eu não tava tão afim de entrar nesse assunto, porque eu meio que, de certa forma, eu tenho um conflito de interesse para falar disso, porque minha empresa, ela atende tanto criadores de conteúdo sobre MMA, quanto atletas de MMA, né? Então eu fico naquele meio termo, mas eu acho que dá para trazer isso de uma abordagem um pouquinho diferente, não com uma abordagem. Se vocês estão esperando que eu tô vindo aqui para descer a lenha, xingar o Johnny Walker, falar que ele é isso ou aquilo, não vai ser minha postura nesse vídeo. Eu vou dar minha opinião tentando pegar um pouco pelos dois lados. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para você, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, se aparecer o botãozinho do hypar, clica lá, dá essa força para mim, para esse conteúdo ser entregue para mais pessoas, para a gente ajudar a levantar esse canal aqui que tá precisando. Aos poucos as coisas estão acontecendo, tá dando tração. Eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai ter uma multidão de gente assistindo aqui, fechou? Gosta de fazer sua fezinha no futebol, no UFC, nos esportes em geral? Clique aqui embaixo no link da 1xBet, faça seu cadastro lá usando o meu link, beleza? Para me dar uma moral com os caras, fechou? Bora lá! Bom, rapaziada, como eu citei para vocês aqui no começo do vídeo, né? Eu não vou colocar o trecho aqui, porque o trecho é do canal do Laerte, eu não curto de ficar colocando trecho assim, né? Por mais que o Laertão é irmão demais, mas sei lá. Vocês já devem ter visto, se não, vou deixar o link aqui no comentário fixado, vocês vão lá e assistem a entrevista. Mas creio que todo mundo aqui que tá assistindo já deve ter visto. O que que acontece, rapaziada, na minha humilde opinião? Primeiro ponto, eu acho que se você, isso do modo geral, tá? É atleta, qualquer pessoa, se você não está bem, cara, se você não tá se sentindo bem, se você tá num momento de ansiedade, se você não tá no melhor, no melhor humor ou algo do tipo, a melhor coisa que você faz é ficar na sua, né? Eu acho que a gente pode trazer isso até para dentro de um casamento, para nossa vida no dia a dia, no trabalho. Imagina que se toda vez que você tiver de mau humor, cara, você for descontar, sua mulher vir falar com você, você vai tratar ela mal, ou vai ficar todo monossilábico, sabe? Vai ser ignorante. Uma hora o seu casamento vai acabar, cara, porque isso daí vai acumulando e se torna algo chato. Imagina na empresa, você chega de mau humor, seu chefe vem falar com você, você vai falar desse jeito com ele, uma hora ou outra você vai ser mandado embora, né? Então, quando você, no caso do Johnny, é um atleta e você tá, sei lá, num período de corte de peso, você tá passando às vezes por uma situação, ou tem até a questão do próprio, pelo Laerte gravar sempre com o Walter, tem essa tretinha interna entre o Johnny e o Walter, às vezes pode ser alguma coisa do tipo, eu acho que a melhor postura é não gravar. Né? Se, por exemplo, o Johnny fosse algum atleta que a nossa empresa cuidasse da imagem dele, que esse é o nosso trabalho, né? Resumindo para vocês, a gente cuida das redes sociais, cuida de agenda de entrevista, ajuda a angariar patrocinadores, cuida de canal no YouTube, a gente tenta entregar uma solução completa para os atletas que confiam no nosso trabalho, né? Eu, junto com o Fabrício, junto com a nossa equipe, junto com o PP, com o Cebola e Negro, enfim, com toda a rapaziada. E o conselho que eu daria, se fosse para um atleta meu, é esse. Luan, cara, o Laerte me procurou aqui para bater um papo, mas eu não tô bem, não tô me sentindo bem com ele. Irmão, não grava. Preserva a sua imagem e preserva o tempo do cara também. Porque o cara ele dedica um tempo para aquilo. Porque a gente, quando você assiste uma entrevista, que você vê ela aqui no ar, sei lá, tem meia hora, 40 minutos de entrevista, as pessoas acham que é só aquilo. Mas não, cara. Às vezes uma entrevista dessa de 40 minutos que tá no ar, o vídeo bruto dela deu 1h10. O cara teve que cortar muito espaço para ficar uma coisa mais atrativa para você assistir. Antes disso, é 1 hora reunindo ali as perguntas, quais perguntas são pertinentes, tentando entender um pouco como que está o contexto do cara no momento, analisando, pensando cenários. Depois disso, tem o tempo de edição, tem o tempo de pensar numa thumb legal para que você queira clicar, tem tudo isso. Então tem um trabalho por trás disso que exige tempo. E ao mesmo tempo, o cara, o atleta também, ele não. Ninguém é obrigado a estar bem 100% dos dias, mas aí volta no que eu disse ali antes. Se você não tá bem, cara, fica na sua. Não vá dar entrevista. Não vá xingar o seu chefe, não vai xingar a sua esposa, entende? Porque fica ruim para você mesmo. O Johnny, na semana da luta dele, cara, ó, faltam 72 horas pra luta dele. Eu espero do fundo do coração que ele não esteja vendo redes sociais, que ele não esteja vendo comentários de Instagram, não esteja vendo Twitter, porque ele tá recebendo um hate, tipo, altíssimo.
Eu acredito muito em energia. E eu acho que quando você tá recebendo sabe, uma camada gigante de pessoas falando coisas negativas para você, se você olhar aquilo, você vai absorver aquela energia ruim. Isso pode te prejudicar numa performance, prejudicar em várias outras coisas. Então eu espero do fundo do coração, por mais que ele mesmo tenha feito isso, por ter dado uma entrevista dessa forma, a entrevista até fica legal depois. Na hora que ele fala do Ngannou, ele brinca, fala do peso da mão do Ngannou, mas, cara, no começo tava constrangedor. Eu confesso, eu só assisti inteira porque, por trabalhar aqui nessa parte de trás e entender como funciona o YouTube, eu sei que se eu assisto 1 minuto e eu saio, eu prejudico o trabalho do Laerte, porque reduz a retenção dele e o YouTube para de entregar o conteúdo. Mas a minha vontade era não assistir, porque, porra, é vergonhoso, sabe? A vergonha ali aparece de literalmente nos primeiros 6 minutos dessa entrevista que você tá assistindo um episódio de The Office. Sabe aquela vergonha alheia, aquele trem que, puta, você. Porra, eu acho que todo mundo que assistiu The Office tinha esse sentimento. A cada episódio, uma vontade de desligar. Puta, esse negócio tá vergonhoso. É mais ou menos aquilo. Então, a minha humilde convicção é essa. Eu acho que se você não está bem, se você tá passando por qualquer problema, cara, fica na sua, não vai dar entrevista. Esse é o conselho que eu daria para qualquer atleta que está com a gente, né? E ao mesmo tempo também pelo lado do Laerte, talvez eu, Luan, eu não sei se vale a pena você insistir com uma pessoa que tem um histórico disso, porque assim, dessa vez foi discrepante, né, o que o Johnny fez. Mas não foi a primeira vez que ele foi monossilábico numa entrevista, principalmente com o Laerte. Se vocês olharem no canal, eu tava conversando isso com o próprio Laerte no off e eu fui olhar no canal também. As últimas 2 entrevistas que ele deu, ele teve esses momentos monossilábicos também. Então, às vezes, o cara tá com essa persona, tá se tornando o jeito dele. Às vezes, beleza, cara, nem todo mundo é simpático, nem todo mundo é carismático, mas aí você não vai ficar forçando, porque você vai passar uma imagem, às vezes, ruim, você vai receber uma energia ruim de volta. Quando você dá uma entrevista para alguém e essa entrevista vai pro ar, você não tá dando a entrevista pro cara só. Ah, eu conversei com o cara. Não, você tá, na verdade, dando a entrevista pro seu público, pro fã do esporte, pro cara que gosta do seu trabalho vai lá assistir. Entende? Então, cara, você tem que pensar bem o que você vai falar antes de estar ali. Eu, particularmente, eu tento sempre aconselhar o pessoal, pô, os caras mais próximos que a gente tem hoje aí, que a gente atende, né? Tem o Melk, tem o Charles Johnson, enfim. E a gente sempre tenta dar esse mesmo toque. Não tá bem, cara, não tem o que falar, não fala. Às vezes os caras vão escutar sempre? Não, porque a decisão final é sempre do próprio atleta, né? Nós somos apenas tipo, que aconselha, que ajuda. Mas a decisão é sempre de quem assina o cheque, né? Eu tenho essa frase que eu uso muito aqui na empresa com os clientes no dia a dia. A decisão final é sempre de quem assina o cheque. Mas a gente tenta ajudar. Então a minha visão é essa, rapaziada. Eu acho que a postura do Johnny realmente não foi das melhores. Não vou descer a linha no cara, xingar, que não sei o que, não acho que não tem necessidade disso, mas não foi das melhores. E se fosse um atleta que a nossa empresa atendia, eu teria aconselhado ele a não dar entrevista naquele momento, porque se o cara não tá bem, é melhor não dar entrevista do que dar e passar pelo que ele tá passando agora. Mas essa é a minha opinião, rapaziada. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa situação? O que vocês acharam da postura do Johnny ali na entrevista com o Laerte? Porra, é merecido esse hate que ele tá sofrendo, ou o pessoal tá forçando um pouco a barra, faz parte, o cara tem corte de peso. Deixa sua opinião aqui embaixo, dá um like, se inscreve no canal, hypa aí se aparecer a opção para você. E lembrando, gosta de fazer sua fezinha? Link dá um xbet na descrição. Clica lá, porra, vai pelo meu link, dá essa moral, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, valeu!